Vamos ficar de pé, irmãos. Estenda a sua mão para cá e vamos abençoar essas crianças, pedir a Deus que Ele continue sendo com elas, que esse aqui é o futuro não só da Igreja de Cristo, mas também é o futuro da Igreja Metodista. Amém? Senhor Deus e Santo Pai, que estás no céu, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, por tudo que tu já fizeste nesta noite, e te agradecemos de antemão pelo que tu ainda há de fazer, Pai. Obrigado por cada criança, Pai, que aqui está. Nós entregamos, Deus, nas tuas mãos a vida de cada uma delas, para que tu manifestes o teu poder, para que tu, Senhor, sejas com elas, que através do teu Espírito Santo, Pai, tu possas dar a elas sabedoria, dar entendimento, dar força e capacitar, Senhor, cada uma delas concernente a tudo quanto elas têm aprendido, Pai. Que os professores também sejam, Pai, instrumento nas tuas mãos para ensinar, Senhor Deus, cada uma dessas crianças. Em nome de Jesus, opera grandemente na vida delas, porque nós acreditamos e profetizamos que elas hão de ser instrumento nas tuas mãos para levar a tua palavra até os confins desta terra, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Jorge. Que as professoras possam conduzir elas lá no culto, Teens e Kids, amém? E chamar o pastor que vai ministrar a palavra hoje, esse homem de Deus, amém? E que a igreja possa estar de pé para orar pela vida do servo do Senhor, para interceder por ele nessa noite. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, obrigada, Deus, por nesse momento. Pai, apresentamos o teu filho, Senhor, neste altar, diante da tua presença, para falar com a tua igreja, Pai, para fortalecer cada vez mais a vida da tua igreja, para que a tua igreja continue firme em ti, para que a tua igreja continue caminhando contigo, para que a tua igreja continue sendo esse instrumento aqui na terra, Pai, que não cessa de falar do teu amor, do teu evangelho, de erguer os lábios, Senhor, e declarar que tu és o Senhor da nossa vida, da nação, Pai. Que o teu filho, Deus, desta noite, Pai, possa falar, ser um instrumento usado por ti, Deus, para levar a tua igreja cada vez mais, Senhor, a um nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus fale através dele, Pai, aquilo que a tua igreja necessita, Pai, para que a tua igreja continue fortalecida, para que a tua igreja continue crescendo, para que a tua igreja continue, Senhor, sendo essa igreja que marcha, que não cesse, Pai, de marchar, que não para diante das dificuldades. Usa os lábios dos teus filhos, Pai, usa tremendamente ele nesta noite, Pai. Todo impedimento, Senhor, não venha diante da tua igreja, Pai, e que a tua igreja possa estar, Senhor, atenta a ouvir a mensagem que o Senhor colocou no coração do teu servo, pastor Márcio, Pai, para passar para a tua igreja. O teu Espírito Santo diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à tua igreja, Pai, e por isso nesta noite abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos te ouvir através da vida do teu filho. Usa ele, Pai, como o Senhor sempre tem usado, no nome santo de Jesus, assim eu te peço. Amém. Obrigado, minha irmã. Boa noite. A graça e a paz esteja com a igreja, com os que nos assistem. Vou pedir para o Fabrício aí dar esse apoio, tá olhando aí de vez em quando aí no celular. A gente hoje vai estar falando algo muito importante no reino de Deus, que é a adoração de coração. E ela envolve um monte de coisa. Eu vou colocar... Para que serve esse cesto aqui, gente? Para que serve esse cesto? Arrecadar alimento, mas é só arrecadar alimento? O objetivo é adorar a Deus, trazendo alimento para quem precisa. Para que serve isso aqui, amados? Para que serve isso aqui? Para que serve isso aí? Para a gente trazer os dízimos e oferta. Mas é só trazer para pagar a Deus, é isso? Não. É
para adorar a Deus. Para que nós fizemos isso aqui? Para a campanha de missões e a obra. Para que serve isso aqui? É só para trazer alguma oferta? Eu vou deixar aqui para você entender o que eu quero falar. Quando o Senhor, eu não vou falar de prosperidade, tá? Teologia da prosperidade, não é isso. Quando o Senhor, Ele fala lá no Evangelho de João, aí abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 23 e 24. Na minha diz assim: mas vem a hora, e já chegou, é assim que está na sua? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está parecendo uma extensão da aula da de Deus de manhã. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No seminário Enraizados, podem sentar, nós aprendemos aqui que o homem, quando se afastou de Deus, ele morreu espiritualmente primeiro. Ele perdeu, Jorge, a comunhão com Deus. Ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus e se alegrar. Ele ouviu a voz de Deus e se escondeu. Quando ele peca. Porque quando a gente faz algo de errado, a tendência é se esconder. Vamos um exemplo dos nossos dias. Nos nossos dias, quando nós falhamos e nós estamos em pecado e nós vemos algum irmão da igreja, o que a gente faz? Deixa eu me esconder para o irmão não me ver que eu estou aqui. Só que você pode se esconder do irmão, mas Deus está vendo. A gente não se esconde do Senhor, não tem como. E aí nós vamos observar que a adoração é um momento especial na vida do ser humano, não só do cristão, do ser humano. Temos a necessidade de adorar. Na história da igreja, na história do povo de Israel, você vai ver que quando o povo não tinha um líder ali direto, eles criavam deuses para adorar. E Moisés teve problema com isso. Até o Senhor falou para Moisés: olha, desce, porque o povo fez um deus de bezerro, um bezerro lá para adorar. Então, na essência do ser humano, já está a adoração. A questão é, para quem eu estou direcionando essa adoração? Que tipo de Deus que eu estou realmente servindo? Mas estamos adorando esse Deus verdadeiro? Eu faço uma pergunta: qual tem sido a nossa atitude ou nessa área de adoração? Estamos de fato sendo adoradores que alegram o coração de Deus? É uma questão. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se o Senhor está alegre conosco, nós seremos como os montes de Sião que não se abalam. Hoje de manhã, antes de eu entrar nessa parte mais profunda da mensagem, eu vi uma criança. E essa criança, ao brincar ali, ela deu uma tropeçada e bateu o dedinho pequeno. Sabe aquela topada que você dá que o olho chega, faz assim? Que eu vi chegar a pele. Aí eu peguei ela, disse: bora aqui que eu tenho que lavar. E disse: ai, pastor, vai doer, vai doer. Eu disse: mas eu preciso lavar isso aqui. Aí fui, liguei a torneira e ela chorando, e botei ali o pé debaixo da torneira para lavar, tirar aquele sujo. Aí estancou o sangue, fechou a torneira, coloquei ela sentada, dei toda a atenção necessária, fiquei um pouquinho com ela e ela foi passando, foi passando, foi passando. E aí ela não brincou mais com as crianças, ela ficou sentada fazendo um desenho. Você conhece a palavra gratidão, irmãos? Gratidão é adoração. E antes de ir embora de manhã, ela falou, ela foi comigo: pastor,
eu quero te dar um presente. Aí ela me trouxe o presente. Olha, o senhor e a pastora. Queridos, quando a gente faz o bem para alguém, seja criança, seja adulto, seja jovem, adolescente, nós estamos adorando a Deus. Mas pastor, como? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse o Márcio que desse a topada e viesse alguém e me carregasse no colo, levasse para lavar meu pé, que é meio difícil, né, por causa do tamanho, mas tivesse alguém, viesse, lavasse meu pé tudinho, botasse no lugar, desse toda a atenção, fizesse todo... Como é que o meu coração ia estar para essa pessoa? E nós somos seres humanos falhos, não é isso, Jorge? Agora, quando a gente é carregado no colo por Deus, Ele dá o seu Filho na cruz, Ele dá o Espírito Santo, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger, Ele nos livra de todo mal todo dia, Ele providencia a saúde, Ele providencia o alimento, Ele providencia o sustento, Ele providencia tudo para a nossa casa. E como não ser grato a esse Deus? Quando nós entendemos o processo, uma situação para resolver com o irmão, ou uma coisa que eu discordei, que eu vou parar de servir. Lembre-se, nós servimos ao Senhor. Ponto. Quando Pedro negou Jesus, isso me lembra que ele ficou extremamente agoniado quando ele viu o galo cantar. Ele ouviu. E ele lembrou que o Senhor falou: tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E eu fico imaginando, depois que Jesus ressuscita, conversa com ele, pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me ama? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. E depois de um tempo, Jesus sobe lá, ele já foi batizado com o Espírito Santo com fogo. E aí, naquele período, ele evangelizando, já sendo batizado com o Espírito Santo com fogo. Toda vez que ele ouvia o galo cantar, ele deveria lembrar: eu não posso recuar. Então, às vezes, Deus permite situações que Ele fala para nós: antes que o galo cante, você vai se afastar, você vai me negar, você não vai me adorar, mas eu estou aqui. E na hora que você vier, eu vou cuidar das tuas feridas. Nós precisamos entender que a adoração, ela vem como uma oferta. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 15. Eu vou ler os 4 primeiros versículos. E deixa aberto aí. Diz assim: Adão teve relações com sua mulher, a Eva. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Caim era o primogênito. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha como ela reconhece: porque quem dá vida é o Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então, no versículo 3, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, a necessidade de adorar. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de Caim. Quantas vezes nós temos vindo à casa do Senhor ofertar não somente valores, mas a nossa adoração, a nossa dedicação, o nosso tempo para Deus está sendo a nossa oferta igual a de Caim, porque nós estamos fazendo com raiva. Nós estamos fazendo como um cargo e não como um encargo. Nós estamos fazendo como uma obrigação, porque se eu não fizer, ninguém faz. E vai preparar outro.
Ele vai ungir outro. E a palavra de Deus diz: não perca a tua coroa. E quando eu fui meditando nessa palavra, meu Deus, isso é muito mais profundo do que somente ser fiel em dízimo e oferta. É muito mais profundo. Ser adorador por excelência é adorar a Deus em todas as coisas que fazemos. Na casa do Senhor há muito para ser feito. Fora da casa do Senhor também. Porque lá eu estou ofertando a Deus obediência. Então, quando nós um dia precisamos, alguém abençoa. Hoje o Senhor nos abençoa. Quando eu abençoo, eu me torno mais do que abençoado. Porque a palavra, ela vem para Abraão e diz o que para Abraão? Se tu uma bênção. Então, se nós como igreja somos uma bênção, eu não vou estar correndo atrás de bênção, porque o adorador, ele está ali totalmente ligado com Deus. Quando eu chego na casa do Senhor, hoje eu cheguei de manhã, eu olhei para ali e tinha um sujo ali na parede, alguma coisa, e eu tenho esse olhar. Ah, mas o Senhor é pastor? Não, muito antes de ser pastor. Eu cheguei, eu disse, vou chegar de noite dando culto e vou botar a escada ali e vou tirar. Quando eu cheguei, as meninas estavam aqui ainda ensaiando, preparando para começar o louvor. Eu fui para ali para dentro, preparar, orar. Peguei a escada, subi ali, tirei, fui lá para fora, tirei. Olhei ali, não tinha garrafão de água. Aí às vezes a gente diz assim, chama um irmão para botar água. Queridos, deixa Deus te usar. Isso é adorar a Deus. Se eu vejo que ali está sujo, alguma coisa eu posso fazer, eu vou lá e faço, eu não fico esperando. As oportunidades estão aí. Adorar a Deus em espírito e em verdade é fazer as coisas para o Senhor com excelência. Ah, mas esse não é meu ministério. Deixa Deus te usar. Quando diz aqui o Senhor procura adoradores em espírito e em verdade, é aquele que sabe o que é orar sem cessar, que não é bitolado, que acha que orar sem cessar é ficar somente de joelho e orar 24 horas por dia. A pessoa nem levanta mais de lá, irmão, que os joelhos vão ficar igual uma laranja. Não é isso. Orar sem cessar é você saber que o Senhor anda contigo diariamente. Ele está contigo todo o tempo. Ele ouve o que você com os adoradores. E sabe quando acontece conosco aquela situação que a gente diz assim, ah, eu senti no coração, algo me falou que não era para fazer isso, e graças a Deus que eu não fui, que aconteceu um acidente, aconteceu um assalto. Esse algo que você sentiu é a presença de Deus. É o Espírito Santo que te alerta, não vai, não faça, vá por esse caminho. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu vou andando no caminho que é comum, às vezes de vir do trabalho para casa ou da igreja para casa, o Senhor diz, não vai por esse caminho hoje, pega outra rota. O que Deus está falando, o adorador obedece. Então essa adoração de Caim foi do fruto da terra. Deus podia receber a adoração de Caim? Com certeza. Mas o problema é que ele pegou qualquer coisa e levou para Deus. Deus não quer qualquer coisa nossa. Ele não quer nada que a gente venha trazer do que está sobrando. E quando eu digo sobrando, eu não me refiro a valores financeiros. Eu digo tempo. Deus, Ele não quer 10% nosso, porque Jesus não deu 10% dele. Ele quer nós 100%. Queridos, na época do Antigo Testamento e até de Jesus, Jesus ia conversar com a multidão, e às vezes a Bíblia fala que ele sentava e a multidão sentava para ouvir. Mas tinha situações que eles ficavam em pé 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas em pé. Não arredavam um pé dali. Fonte que jorrava água viva. Mas o que nós encontramos nos dias de hoje?
A igreja passou por um período de pandemia, e eu encontrei irmãos que eram frequentadores da igreja, domingueiros, e chegaram para mim e diziam assim: pastor, pelo amor de Deus, abre a igreja, porque eu estou sentindo a necessidade de adorar. Porque isso está na essência do ser humano. Apesar daquela pessoa ser domingueira, ela percebeu que ela estava morrendo, porque só vinha para a presença do Senhor no domingo. Quando eu vi a adoração das primícias do rebanho e da gordura, a de Abel, como diz no versículo 4, Deus se agrada, porque Ele pega as primícias, Ele pega o melhor e leva para Deus. Nós precisamos dar o melhor para Deus. Precisamos dar o nosso melhor. Eu não posso ir de qualquer jeito. Eu vou adorar a Deus hoje, eu sou do ministério. Assim, como é que faz essa nota? Pastor, como é que faz esse instrumento? Ensaia, porque tu não vai tocar para pessoas. Tu não vai tocar para aparecer na internet. Tu não vai tocar porque é um show. Tu está tocando para o Senhor. Quando nós viemos a um culto, nós viemos adorar o Senhor e receber a palavra, nós estamos aqui ouvindo o que Deus está falando através do pregador e da pregadora. O Senhor, Ele tem preparado coisas grandes para nós, e nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Deus rejeita uma oferta e recebe a outra. E a pergunta para nós nesse primeiro ponto da palavra: Deus tem rejeitado a minha oferta ou tem aceitado a minha oferta? Essa pergunta é pessoal, e eu me incluo no meio. Deus tem rejeitado a minha oferta? Isso é tão precioso, queridos, que quando a gente vem no altar, e Jesus ensina isso, a gente vem trazer o dízimo, e o Senhor fala assim: se tu te lembrares que tu está de mal com alguém, deixa lá, não oferte a tua oferta. Isso é tão sério, porque às vezes a gente chegou, ofertou e está de mal com a mãe, está de mal com o pai, está de mal com o irmão, brigou com alguém. Eu dei um exemplo num culto de jovem uma vez, Graci. Eu disse que até na brincadeira de criança a gente aprende, Francisco. A gente vê criança quando fica de mal, aí fazia assim: tô de mal, bate aqui. Não era assim? Aí o que fazia? Batia com o dedo para baixo. Quando aponta para baixo, está apontando para onde? Para o inferno, irmão. Até na brincadeira de criança Deus está ensinando. Aí quando pegava, se reconciliava: vamos ficar de bem, vamos brincar, bora, então bate aqui para a gente ficar de bem. Batia, aponta para onde? Para o céu, morada de Deus. Até na brincadeira de criança Deus fala. Até na brincadeira de criança a gente precisa observar os detalhes. Então, no diálogo de Deus com Caim, Deus, Ele conhece o nosso coração, sim ou não? Deus orienta Caim a não pecar. Olha o que diz lá no versículo 6: porque anda irritado e fecha a cara. Olha o que diz lá: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E Deus estava vendo as trevas no coração de Caim. E Ele pergunta aqui no versículo 6: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Essa cara emburrada? Essa cara de brabo? Tu não é pitbull? Nada contra os cachorros de pitbull, tá? É só para ilustração. Tu não tem cara de morcego? Já viram um morcego de perto, irmão? É lindo, né? Eu já vi.
Então ele conhece, o Senhor conhece os seus filhos, ele conhece a sua criação, ele conhece o homem e a mulher, ele sabe o que está pensando. Não tenta enganar o Senhor, ele sabe. Deus diz: se fizer o que é certo, será aceito. Domine o pecado. Olha o que diz o versículo 7. Caim, se fizeres o que é certo, não é verdade que você será aceito, Caim? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Opa! A sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A palavra de Deus diz que ele não permite pecados que a gente não possa suportar. Então Deus alertou Caim aqui. Ele sempre alerta. O problema é que tem o livre-arbítrio e ele não interfere no livre-arbítrio. Deus não interfere. O que aconteceu depois dessa orientação de Deus? Caim, do versículo 8 ao 15, ele vai, convida o seu irmão, e no momento oportuno ele tira a vida do seu irmão. E aí vem a nossa questão: nós estamos sendo um tipo de Caim? Nós muitas das vezes podemos estar brigando com alguém na igreja, ou estar com raiva de alguém, ou ficou chateado com alguém. Eu vou esperar a primeira oportunidade para puxar o tapete. Está sendo um tipo de Caim. Que tipo de adorador eu sou? Sou um tipo de adorador Caim? Ou sou um tipo de adorador Abel, que Deus recebe a minha adoração? Então, quando a palavra de Deus, nós meditamos nela de fato, a gente entra na palavra e se coloca no lugar para ver que ação nós tomaríamos. Hoje de manhã eu encontrei uma pessoa que veio pedir uma ajuda. Estava com uma sacola, tinha alguns alimentos. E aí, o que é essa igreja metodista? Aí eu contei um pouquinho da experiência de John Wesley, coração aquecido, que era um anglicano, que foi impedido de pregar na igreja e passou a pregar no cemitério, em cima do túmulo do pai, da mãe. Pregava nas fábricas, evitou uma guerra na Inglaterra, e de lá ele teve a experiência do coração aquecido. Montou o Clube Santo, que chamava eles de metódicos, na universidade. De lá, esse evangelho expandiu para os Estados Unidos, cresceu e chegou até o Brasil. Mas por que metodistas? Porque eles faziam tudo no tempo determinado. Tinha métodos para tudo, tempo para tudo. E a palavra de Deus diz: há tempo para tudo debaixo do céu. E aí ele perguntou: mas aqui na igreja tem pastor? Eu disse: qual o problema? Não, porque não pode ter pastor. Eu disse: a esposa de Moisés era pastora. Não, não é não, então tua Bíblia é diferente da minha. Faz o seguinte, eu não vou te convencer. Eu falei para ele: conversa com Deus a respeito e vê o que Ele vai te falar. Porque Deus usa até uma mula se Ele quiser, quanto mais uma mulher. Isso é tão real, eu falei para ele, é tão real, que Deus falou para Adão: não é bom que o homem esteja só. Fez quem? A conselheira. E por que tu desprezas a conselheira? E é engraçado que você veio pedir ajuda, mas está cheio de pedras na mão. Ele baixou a cabeça e disse: se você quiser vir no primeiro domingo do mês, a gente recolhe uns alimentos aqui, nós te abençoamos. Mas conversa com Deus a respeito disso. Outra pessoa ia fazer o quê? Tá doido? Não vem para cá, vem criticar a igreja. E começava a agredir verbalmente, criticar, botar para fora. Ele precisa de ajuda, como eu preciso, como você precisa. Os adoradores não perdem as oportunidades. Todo dia
o adorador tem a oportunidade de adorar a Deus todo dia. Então, eu vendo isso aqui, Caim tem a oportunidade e ele vai e tira a vida do seu irmão. Olha o versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Há convites que a gente tem que recusar. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque nós somos maus. O Senhor fala para não fazer. É engraçado quando a gente tem um filho. Quem já tem filho aqui? Beleza. Quando a gente tem um filho, a gente diz assim: menino, não mexe aí. Aí você vai fazer alguma coisa. Quando você vê, já está tudo mexido, tudo bagunçado. Eu não te disse para não mexer aí? Deus falou com Adão: não coma daquele fruto. O que ele fez? Parece que você está dizendo o contrário. Vai lá e faz. Eu vi uma criança, a gente estava no restaurante. Aí tinha uma pimenta. Que isso, pai? Pimenta, não come, que arde. E aí ficaram conversando. Aí a criança: o que é esse arder? Né? Foi lá e pegou. Ah, eu não te disse para não pegar a pimenta. Então a gente passa por determinadas situações porque não ouve. Está falando, Caim não deu ouvidos ao que o Senhor falou e disse: olha, eu não recebi tua oferta, tu precisa melhorar. Eu quero o melhor, não quero qualquer coisa. E detalhe, ele, mesmo sem Deus receber a oferta dele, teve o privilégio de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. E olha o que vai acontecer depois. Deus colocou em Caim. Depois ele fala: cadê teu irmão? O sangue da terra lá clama. O sangue do teu irmão clama a mim, que tu matou. Ah, eu sou tutor do meu irmão. E há aquele diálogo, ele tenta justificar o injustificável. E ele achou que ele ia morrer. O que que Deus faz? Mesmo com o erro dele, Deus não queria que ele morresse. Deus coloca um sinal em Caim para ninguém matar ele. Então, queridos, aprendam uma coisa. Às vezes, Deus coloca um sinal em nós para a gente lembrar de onde a gente caiu e se consertar. Às vezes, há pessoas que vão para a UTI e Deus permite porque não deu ouvidos e foi como Caim. Às vezes Deus permite um câncer porque não deu ouvidos. Às vezes Deus permite que fiquem marcas no corpo porque não deu ouvidos. Deus, Ele quer que a gente não passe por esses desertos, mas às vezes é necessário a permissão de Deus para aprender e não cair, não perder a alma. Adoração desafiadora com obediência. Vamos lá agora para Gênesis capítulo 22, versículo 2. Deixa aqui. Diz assim: Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. E aí, irmãos, olha a situação. Pegar o único filho, e lá no monte, lá na cidade de Moriá, lá tu vai ver um monte que eu vou te mostrar, e tu vai sacrificar o teu filho para mim. Naquela época, era comum o povo oferecer filhos aos deuses. Era comum. Então o que Abraão estava fazendo era comum. E ele não resistiu. O que ele faz? Ele vai e leva o seu filho. Só que ele sabia que o Deus que ele servia
era um Deus diferente. É um Deus de misericórdia. É um Deus de justiça. É um Deus de amor. Ele sabia disso. E ele simplesmente, lá no capítulo 22, versículo 9 ao 18, fala que Abraão oferece o seu filho a Deus, mas primeiro ele monta o altar. Ele não faz de qualquer jeito. E ele vai preparar o altar. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós preparamos o nosso altar para Deus. Como o altar está para o Senhor? Quando nós viemos, saímos do nosso lugar e viemos oferecer ao Senhor o dízimo, a oferta, a adoração, a obediência, o clamor, orar, nós não viemos falar com qualquer pessoa, com um estranho. Nós viemos na presença de Deus. Já pararam para pensar nisso? A gente vê a presença. Epa, peraí, a presença do Senhor. E eu conversando com algumas pessoas que não são cristãs, ela disse assim para mim: pastor, eu vou lá na igreja hoje. Que roupa eu posso ir? Tem mais temor às vezes do que o próprio crente. Não estou dizendo que a roupa vai te santificar. Não é isso. Mas é a reverência. É o temor. Sabe que não está indo em qualquer lugar. Não, eu vou na presença de Deus. Eu vou na presença do Rei dos Reis. Então, ele vai e oferece a Abraão. Se Deus pedisse a Maria, e aí? É difícil. Hein, Valéria? Tu ia avançar no pescoço dela. Tá doido. Então é difícil a gente compreender uma coisa dessa. Mas ele fez. E a gente sabe que lá no texto, nesse texto, no versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaque. Ele edificou o altar e arrumou a oferta. Vem cá, tu vou uma faca para sacrificar o seu filho. Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Só estava o pai, o filho e o Senhor. Só os três. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Olha Deus aí. Pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus não quer que nada fique em primeiro lugar na nossa vida que não seja Ele. Se na nossa vida está primeiro o carro, Deus vai tirar. Se na nossa vida está primeiro as coisas lá de fora, Deus vai tirar também. Ele vai dizer: abandona e me segue. Pegue sua cruz e me siga. O adorador segue. O que não é adorador faz igual o jovem rico. Se entristece e vai embora. Então essa reflexão é para a gente ver que tipo de adoração eu estou oferecendo a Deus. E aí vem para a parte final, que eu vou falar dos primeiros altares dos adoradores. Altar de adoração. Vivendo tão perto dos dias da criação, Abel entendeu que o Criador devia ser adorado espontaneamente, não se alguém mandasse. Olha, domingo tem igreja. Olha, tem que levar aquela oferta. Olha, tem que fazer isso. Olha, tem construção. Olha, tem um evangelismo. Olha, tem a célula. O adorador não precisa disso. O adorador, ele está presente. Toda oportunidade ele está lá. Eu vou adorar o meu Senhor. Alegrei-me quando me disseram eu vou ficar em casa. É assim? Vamos à igreja? Ah, não vai dar esse final de semana. Eu tenho uma programação, eu tenho negócio. Vou ver o filme Velozes e Furiosos 10. Eu tenho um churrasco para ir. Deixa Deus te usar. Então ele trouxe a ele a sua oferta espontaneamente.
o melhor do seu rebanho. O Novo Testamento, em Hebreus 11:4, diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, pelo qual, mesmo depois de morto, ainda fala a nós até hoje. O testemunho ficou registrado. Então, essa atitude de Hebreus elogia, mostra que Deus se alegrou com Abel, dizendo que ele ter agido dessa forma, ele deu testemunho do que era justo, e ele nos fala ainda hoje do seu exemplo, que é um exemplo a ser seguido. Um segundo altar, o altar de Noé. O altar que Noé fez foi um altar de gratidão. Está lá em Gênesis capítulo... Eu vou ler o 20 e o 21. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros, olha lá, e não pegou qualquer coisa, animais puros, e de aves puras. Interessante que a Bíblia, ela faz questão de colocar isso, animais puros, e ofereceu holocausto sobre o altar, porque ele levantou um altar, ele não fez de qualquer jeito, ele preparou. E no versículo 21, e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, desde a sua mocidade, ele reconhece, o homem é mau. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez, por causa da oferta de Noé. Por causa da oferta de Noé, de gratidão, Deus fez aliança e colocou no céu para a gente ver. Toda vez que vai chover muito forte, aparece a aliança de Deus com Noé. Por causa de uma oferta, mudou todo um destino de uma geração. Então, a decisão, se eu trouxer uma oferta do tipo de Caim, Deus vai decidir, eu não recebo essa tua oferta. Isso não agradou meu coração. Mas se nós dermos uma oferta de gratidão, de louvor ao Senhor de todo o coração, Ele vai se alegrar e vai fazer alianças conosco, porque Deus é um Deus de alianças. Amém, irmãos? O altar de Isaac. Isaac poderia ter um trauma de altares. Ele foi oferecido, irmãos. O que diz lá? Um altar de superação de Isaac. Olha o que diz lá Gênesis 26, 25. Abre lá. Gênesis capítulo 26, versículo 25. Diz assim: então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, ele levanta o altar e ora: Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele poderia falar: Deus, eu quero falar contigo, eu preciso da tua presença, assim como tu falou com meu pai, eu quero falar contigo. Armou a sua tenda, e o servo de Isaac abriram ali um poço, e todo o poço que ele abria dava água. Ele não tinha alma de sacrifício para o Senhor. Isaac esteve sobre um altar, mas nem por isso desenvolveu trauma nos altares. Ele ergueu o seu próprio altar. Você tem que erguer o seu altar, irmão? Queridos, cada um de nós temos que erguer nosso altar. Nós temos que entender que quando vem aqui a ministração da palavra, o ministério de louvor, as apresentações, essas pessoas estão oferecendo o seu altar a Deus. E eu que estou no banco, o que eu estou oferecendo para o Senhor? O exemplo do pai. Fez isso quando estava sendo perseguido pelos filisteus. Quando a gente está sendo perseguido por alguém, a gente fica chateado, quer brigar. Eu vou aprontar uma para esse daqui também. O que ele fez? Foi fazer o altar, foi conversar com o Senhor. Deus lhe concedeu a vitória. Não é fácil adorar e ofertar quando estamos passando por dificuldades, sim ou não? Mas com Isaac aprendemos essa lição de superação. Eu já vi muitos irmãos na igreja chegar: pastor, esse mês eu não dei um dízimo.
Tomásio. Não é com a liderança da igreja, não é com o tesoureiro da igreja, é com ele. Se eu deixo de ser fiel com o Senhor em qualquer coisa, eu tenho que me justificar com ele. Por isso que a gente não deve fazer sacrifício de tolo. Eu vou fazer um jejum, aí esquece, na primeira oportunidade bota aquela comida gostosa na boca, quando dá a primeira mordida, quebrei o jejum. Quebrou mesmo. O sacrifício, a adoração é para ele. Eu gosto muito desse louvor que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se a gente aprender e entender a profundidade dessa frase, a gente vai se tornar um adorador por excelência. Então a gente viu o altar de Isaac, agora o altar de Jacó. Um altar de compromisso. Gênesis capítulo 28, versículo 18 ao 22 vai falar sobre esse altar. Jacó fez um voto com Deus. Ele comprometeu-se a servir a Deus e a desenvolver fielmente os dízimos. Como resultado, foi grandemente abençoado e também abençoou. Deus quer se comprometer conosco, sim ou não? Aqui, extrair do Paul Lindou, é um nome em inglês aqui, é meio difícil da tradução, que ele diz o seguinte: junto à mesa das ofertas de uma igreja, os membros de uma família lembram que vem de Deus a vida de cada um, a saúde, a energia para o trabalho, a inteligência com que podem fazer os planos terrenos, as plantações que neles crescem, o lar, os amigos, seu Salvador, sua igreja, tudo, olha o que ele diz, tudo, sentem-se felizes ao expressar a Deus reconhecimento, por ele ser o verdadeiro dono e Senhor de tudo. Com reverência e alegria, vem oferecer os dízimos e as ofertas de gratidão e amor ali na casa do Senhor. Eles reconhecem que tudo vem de Deus. E às vezes quando a gente fala isso, a gente não entende a dimensão desse tudo. Querido, até a noite de sono, de descanso que você teve, agradável, maravilhosa, que Deus te deu, é motivo de gratidão, é motivo de louvor. Quando a gente sai daqui da casa do Senhor hoje, vamos para casa, oração é motivo de louvor. Só que às vezes a gente cai no erro, Eliane, de sair da igreja, acabou o culto, parece que saiu da presença de Deus. Não saiu não, a gente continua na presença de Deus, Ele continua nos vendo, porque o Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar. E quando eu medito na palavra, eu gosto de passear nos textos, para você ver como há correlação, como está ligado a profecia, a palavra profética com o cumprimento da palavra. E você vê que houve homens, e também mulheres com certeza, que preparavam os seus altares para falar com Deus, preparavam o seu momento. E isso está na essência do ser humano, que a gente percebe. Deixa eu trocar aqui o microfone, que a Graça está falando que está ficando ruim. Som, bom. A gente percebe que na essência do ser humano, ele quer fazer altares para Deus. Eu já visitei, não vou dizer o nome, quando criança, fui a algumas igrejas que tinham altares, que a gente sabe que a Bíblia condena. Irmãos, eu não conseguia ficar ali dentro. Era como se o Senhor falasse: sai daí. E quem me levava, meu Deus, esse menino não quieto. Eu era uma bênção, irmão. Eita, até um já caiu arrebatado ali. E quando eu vinha para a casa do Senhor, eu não queria voltar, sair da casa do Senhor. Eu queria ficar lá brincando. Aí minha avó dizia: bora, menino, já está hora de ir para casa, já acabou. Não, mas aqui é tão bom. Eu não quero ir embora. Hoje a gente vem para cá, para a igreja. Quem faz isso sabe o que eu estou falando. Vem para cá limpar para a igreja, fica aqui. O pessoal vai tudo embora, a gente fica aqui. Não dá vontade de ir embora para casa, irmão.
Porque a gente sabe que o lugar aqui é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus, e a gente gosta de fazer as coisas. Não estou falando isso para jogar confete. Eu estou falando isso porque quando a gente entende a essência de adorador, a gente faz com alegria. A gente presta o nosso culto a Deus com nossos dons, talentos naturais, com o nosso tempo, com aquilo que nós aprendemos do Senhor. E não somente com a presença de 1h30 ou 2 horas no culto de domingo, sentado assistindo uma pregação. Isso não é o suficiente para a gente crescer. Nunca foi. E concluindo aqui, adoração, gratidão, fé, superação, compromisso. Quantas coisas expressamos quando cultuamos ao Senhor com nossos bens. O que Deus deseja em adoração é a sua própria vida. Se você tiver consciência de que nada vai te faltar, você vai adorar o Senhor Espírito em verdade. Não precisam lembrar, domingo que vem é Santa Ceia, amém? Como nós viemos, como nós vamos vir para a casa do Senhor? Como nós vamos chegar aqui na presença do Senhor? Domingo que vem nós vamos trazer o alimento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, um pacote de café, um pacote de leite, um óleo. Traz. Querido, isso pode ser para você irrisório, mas para alguém vai ser muito importante. Isso é uma forma de adoração? Com certeza. Porque Deus disse: vinde bendito de meu Pai. Isso é promessa. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Para o bom entendedor, minha palavra basta. Então eu não posso resistir. E aí eu trouxe isso aqui para me lembrar que vale a pena investir em missões. Vale a pena trabalhar com crianças. Vale a pena trabalhar com jovens, com adolescentes, com adultos, com empresários, com pessoas que são empregadas. Vale a pena, porque a gente está aqui de passagem. A gente tem uma oportunidade de servir a Deus com excelência. E essa oportunidade, Graci, teve um pastor que perdeu sua esposa. Ela partiu para o Senhor. E na mesma semana ele ia pregar no domingo, numa Santa Ceia. E nessa ministração, a irmã falou: meu Deus, como é que o pastor vai pregar? Perdeu a esposa. Como vai estar o coração dele? E ela citou uma parte da pregação. Ela disse o seguinte: que ele falou que nós temos neste tempo uma oportunidade única de servir a Deus. Porque quando nós estivermos na glória, não vai ter mais dor, sofrimento, não vai ter mais doença, não vai ter tristeza, inimigos, não vai ter nada disso. Vai ser muito fácil adorar a Deus. Mas nesse tempo nós estamos adorando a Deus em meio às dificuldades. Então nós estamos tendo essa oportunidade. Ele disse: eu tive uma perca muito grande para a minha vida, mas mesmo na dor eu não deixo de adorar a Deus, porque logo logo eu me encontrarei com ela na glória. Isso é uma lição de vida. Você conseguiria, irmãos, no momento de uma dor dessa, perder alguém muito próximo de você, e aí você ainda vir pregar o evangelho para as pessoas? Tem gente que quer dizer: ah, pastor, não estou preparado, bota outra pessoa, olha, não dá, não tem condições. Se você quer ser esse adorador de excelência, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou apresentar ao Senhor a sua vida. Se você tiver o seu dízimo e sua oferta, você deixa na sua mão. Essa vai ser uma oração de adoração. E você vai fazer sua aliança com Deus. Você vai colocar sua vida diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu quero
ser um adorador por excelência. Eu preciso, Senhor, ser um adorador por excelência. Eu preciso. Apresente seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, essa palavra vem nos confrontar e vem nos ensinar que devemos ser adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós não queremos ser adoradores, Senhor, somente através de dízimo e oferta. Não, Senhor. Mas queremos ser adoradores do Senhor que adore o Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, não queremos ser fiéis somente com 100% de dízimo e oferta ou de área financeira. Isso é muito pouco para Ti. Nós queremos ser adoradores que adoram o Senhor com 100% da nossa vida, dando o nosso tempo para Ti, Senhor, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Por onde passarmos, verdadeiramente sermos sal da terra e luz do mundo, e o Teu nome sendo glorificado através do testemunho que o Senhor vai dar através das nossas vidas. Nós viemos hoje à casa do Senhor para oferecer o nosso culto racional, para não nos conformarmos com este século, mas renovar nossa mente através do Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E o nosso espírito tem que estar ligado ao Teu Espírito, e o Espírito Santo testifica que nós somos Teus filhos. Para isso tem que haver aceitação do Senhor, tem que haver reconciliação. E aqui está a Tua igreja, Senhor, os que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, oferecendo a sua adoração a Deus, a Ti agora, Pai. Nós vamos trazer, Senhor, uma parte da adoração através dos dízimos e ofertas, mas não é só isso. Nós queremos renovar a aliança em nossa vida, que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, que o Senhor faça o Teu querer na nossa vida, que nós venhamos entender a Tua voz nitidamente todos os dias, que venhamos obedecer a Tua palavra diariamente sem questionar, porque sabemos e temos a convicção que a Tua decisão sempre é a melhor para nós. Mesmo sem entender, a Tua decisão sempre será melhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor pagou um alto preço por nós. Por isso que o nosso altar que nós fazemos é para Ti somente, que é digno de toda honra e toda glória. Por isso, Senhor, abençoa aqui a vida de cada irmão, de cada irmã. Restaura o altar de cada um. Recebe a adoração de cada irmão, de cada irmã, de cada discípulo e discípula, Senhor. E se tiver algum altar que não Te agrada, fala no coração. Mostra o que precisa ser tirado. Mostra o que precisa ser organizado. Mostra o que precisa ser colocado no lugar. A limpeza que precisa fazer. A mágoa que precisa tirar. O rancor que precisa arrancar. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque o Senhor, Ele quer fazer de você cavalo de justiça. Ele quer fazer de você árvore frutífera, que dê frutos, que gere frutos, que alegre o coração do Senhor, que traga vidas no altar, através do seu testemunho. Isso também é adoração, isso também é oferta. Além de trazermos na nossa vida como oferta, o Senhor quer que a gente traga pessoas que se rendam a Ele como nós nos rendemos. Isso só é possível se nós formos adoradores por excelência. Obrigado, Jesus, por essa palavra que nos confronta e que nos motiva à mudança, porque só o Senhor é que sabe todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Você que está com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode trazer no altar, lembrando que no domingo que vem nós vamos ter aqui a nossa Santa Ceia. Não se esqueça do nosso compromisso, da aliança que temos com o Senhor. E eu creio que Deus vai honrar. Quando a gente faz isso,
A gente adora o Senhor em espírito e em verdade. Pastor, eu queria ofertar, mas eu não tenho aqui. Eu queria fazer um Pix. Tem um QR Code lá. O Pix da igreja é clãmetodistabelém@gmail.com. Para quem está nos assistindo. Clã é CLAM, metodistabelém@gmail.com. Então, se você quiser, você pode fazer sua oferta, que é para a obra do Senhor. Eu estou aqui, queridos. Deixa eu dar um aviso aqui. Eu mandei confeccionar umas camisas que não tem lucro nenhum para o pastor Márcio. É para a igreja. Essa camisa, eu já tenho pouca já. A gente fez que é para abençoar a obra. Essa aqui é uma pequena, não dá em mim, ó. Tá vendo? Minha barriga ia aparecer. Então ela tem esse modelo aqui na frente e atrás tem as iniciais da igreja. IMCB, Igreja Metodista Central Belém. O valor dessa camisa, irmãos, o material é muito bom. Tem alguns irmãos que já vieram com ela hoje aí. Eu também já fiquei com a minha. O valor dessa camisa, normal, a gente mandando confeccionar, e eu não tenho por que esconder isso, é R$70. Mas para como a gente está para tirar o lucro para a obra, ela está saindo a R$130. Então, pastor, eu quero uma. Você fala comigo ou com a minha esposa, a gente anota o seu nome, lhe dá. Não tenho agora, pastor, no final do mês eu trago, no começo do mês, não tem problema. E aí todo o dinheiro, o lucro vai ser revestido para a obra, para a construção, para dar um feedback para a igreja. Ontem nós viemos para cá e nós fizemos, ficou bonito o adesivo da porta de vidro. Acho que ninguém vai mais dar de cara lá no adesivo, na porta, né? O símbolo da igreja. E nós fizemos também mais 3 sapatas para a honra e glória do Senhor. Agora falta só 5 para terminar essa etapa e começar outra etapa do vigamento, do cintamento. E aos poucos a gente vai fazendo. Daqui a pouco você vai ver aí negócio do telhado aí aparecendo, tendo que derrubar a parede para ampliar o templo. Isso é só o começo. Tudo para a honra e glória do Senhor. A gente faz isso com alegria. Eu vim para cá, irmãos, sábado, e eu fui almoçar, eu acho que era umas 2 horas da tarde. Parece que a fome vai embora nessa hora. A gente começa a fazer as coisas o Senhor e esquece. E a Graci já me deu esse testemunho também. A Margarida já falou isso para mim também. Às vezes ela vem para cá. E a Margarida é uma senhora de idade, hein? Quantos anos a Margarida tá? 62 anos. Uma senhora de idade. E vem para cá, limpa a casa do Senhor, faz tudo com alegria. Quando tu vê, ela já limpou o banheiro de ninguém. Irmã, para. Não, pastor, estou 220. É para o Senhor, tem que fazer bem feito. Impressionante. Aí quando eu vejo, lá vem o irmão José e a irmã Marta. Olha, pastor, não vou poder ficar hoje, mas está aqui um lanche para o pessoal. E irmã, não, pastor, tudo bem, deixamos lá o lanche. Quando não, a irmã vem com toda a dificuldade no joelho, está aqui. E você? Diz para o irmão que está do seu lado aí, deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Eu creio que o Senhor vai trabalhar profundamente no nosso coração. Quarta-feira a gente tem culto de adoração aqui. E eu louvo ao Senhor, vou dar um testemunho. Sexta-feira eu tive o privilégio de ser convidado pela Universidade Unicesumar, de estar lá para orar e abençoar os formandos, que eram vários cursos, e dentre eles estava um aluno que é aqui da igreja, o Antônio, que uma semana antes foi consagrado evangelista. E eu fui lá, fizemos as honras, falamos um pouquinho do evangelho, quebrei o protocolo e li versículo lá, expliquei um pouquinho a palavra de Deus e orei para aqueles formandos, apresentando a vida deles profissional ao Senhor. E com certeza a vida profissional deles vai ser diferenciada. Eu tenho esse exemplo porque quando eu me formei em técnico em edificações lá atrás, Francisco,
Só eu e mais 2 pessoas da minha sala, que eu falei que ia fazer um culto em ação de graça na igreja, agradecendo a Deus pela formação, foram para esse culto. Só eu e mais 2 pessoas. Queridos, acredite, eu e essas 2 pessoas, nós fomos muito abençoados profissionalmente e conseguimos a graduação após o curso técnico. Os outros deixaram de seguir. Não seguiram à risca algumas coisas. Momentos, anos depois, alguns foram reconhecendo que tinha que agradecer a Deus, tudo mais, foram buscar o Senhor e aí foram galgando o crescimento. Mas eu não me arrependo, tanto é que quando eu me formei, isso serve para os mais novos aí. Quando eu me formei em tecnificações na época, eu me lembro que eu tinha que estagiar. Como eu fiz esse culto de ação de graças, teve uma empresa que me ligou, uma multinacional, e disse: olha, eu estou precisando de você ir aqui, mas eu não quero que você venha como estagiário, tu já vem como funcionário. Tudo por causa do culto de ação de graças, por causa do altar que eu montei para o Senhor. Deus está mandando falar isso aqui. E aí depois que eu fiz esse culto de ação de graças, eu fui lá, deixei meus documentos, a pessoa diz: olha, tu vai começar, eu deixei numa sexta-feira, tu vai começar na segunda. Aí eu fiquei olhando assim: já? É, você vai começar na segunda, você vai ser fiscal de obra. Eu disse: meu Deus, eu tenho que aprender. Você já vai começar como fiscal de obra. Eu fui para a escola disse: não tem problema, tu pode trabalhar como funcionário. Aqui para nós, tu vai estar como estagiário, mas lá tu já é funcionário. Olha o que Deus faz. Tudo por causa do culto em ação de graça. Deus mandou falar isso aqui. Tem alguém que está precisando ouvir na rede social. Então dê graças em tudo, porque Deus faz pela sua vida, que com certeza Ele vai te dar, vai fazer você galgar coisas maiores. Não perca as oportunidades. Amém? Alguém quer dar um aviso aí? Pode vir, irmã Marta. A gente já está finalizando. Mulher guerreira, mulher de Deus aí. O que ela vai falar eu já peguei até 10 já. Já peguei o meu. Graça e paz, amados. Nós estamos agora fazendo um sorteio. Nós teremos um sorteio no dia 9 de julho. E esse sorteio vai ser um kit de eletrodoméstico, que é um espremedor de fruta, um liquidificador e uma batedeira. Tá? Então nós estamos vendendo a cartela por R$10. Mas nós separamos em lotes de 10 para cada um, porque são 250 cartelas. Nós queremos ajudar a construir o resto que tem aí para trás, e nós temos muita coisa para fazer ainda, né? Então, de manhã eu já passei 140, eu digo que já passei, e em breve nós vamos receber os valores que, né? Eu já estou contando com a vitória, né? Então nós ainda temos ali, esperamos que quando terminar o culto lá fora, vocês peguem para levar, para ficar, para vender, tá bom? Contamos com a colaboração de todos vocês, tá? Amém. Diz para o irmão que está do seu lado aí: deixa Deus te usar, irmão. Antes de eu fazer a oração final, nós temos hoje um convidado, o Francisco José da casa. Está até bonito, está parecido comigo, né? Bonitão ali. Está com uma pessoa aí, como é o nome dele, Francisco? Oi? Ah, é o filho dele, tá, irmãos? Jordão. Querido, seja muito bem-vindo à casa do Senhor, tá? Essa casa é a nossa casa. Você vai ser sempre muito amado aqui, que quiser vir, sempre que precisar. Essa igreja aqui, já quando você entrou ali, já começou a te amar, viu? Já olharam assim, e o pessoal a gente conhece, quem é diferente, e a gente já tem esse carinho todo especial. Então fique muito à vontade. Precisar, pode contar com o pastor Careca. Aí tu olha pro teu pai, tu vai levar para mim, né? Ó, já estão querendo te abraçar aí, tá vendo? É assim, eu falo, o povo daqui a pouco vai querer te carregar no colo. Não sei se vão conseguir, né? Que eu sou meio grande igual tu também, assim.
Mas fique muito à vontade, que Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar para a gente ir para casa, irmãos? Vamos? Amém? Deixa Deus te usar. Oremos ao Senhor. Pai, é com gratidão que nós elevamos essa oração a Ti. Gratidão, Senhor, pela família que temos, pelo trabalho que temos, pela saúde que o Senhor nos dá, pela oportunidade de Te conhecer e adorar o Senhor em espírito e em verdade, pela oportunidade que temos de evangelizar e falar do Teu amor todos os dias, pela oportunidade que temos de ler a palavra livremente por onde passamos, pela oportunidade que temos, Senhor, de testemunhar e ser feliz por onde chegarmos e passarmos, porque o Senhor está presente. Nós somos gratos ao Senhor e pedimos ao Senhor, já sabendo que o Senhor ouve a oração do Teu servo e serva, e o que ligarmos na terra é ligado no céu, assim diz Tua palavra, que o Senhor nos leve em paz e segurança para casa, guardados e protegidos. Nós já Te agradecemos porque sabemos que vamos chegar em paz em casa, porque o Senhor guarda os Teus servos, o Senhor responde a oração do Teu servo e serva. Em nome de Jesus, nos dá uma semana cheia da Tua presença, aonde tudo que fizermos, tudo que tocarmos venha a prosperar e o Teu nome venha a ser glorificado. Afasta de nós, Senhor, toda proposta de pecado, todo pecado, toda iniquidade que venha a querer nos afastar da Tua presença. Repreende e nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. E que todos os dias possamos estar tendo esse momento maravilhoso na Tua presença, meditando na palavra de noite e tendo esse diálogo com o Senhor, tanto ao acordar no período da tarde e à noite também, porque é muito bom estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor vai nos levar em segurança e vai cuidar de nós nessa semana maravilhosa. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Aplauda Jesus. Dê um abraço no seu irmão, sua irmã. Deus abençoe os que estão nos assistindo aí, em nome de Jesus. Amém.